noite. Estamos aqui para a 43ª edição de Maiêutica, sempre pelas ondas cabeadas e eletromagnéticas de nossa querida TV Leme. No programa de hoje temos muito de agradecer ao pessoal do restaurante Piazza, que esteve conosco aqui desde o início de Maiêutica. Infelizmente, deixamos de contar com o patrocínio daquele pessoal a partir deste programa. Esperamos que eles retornem em breve. Nós continuaremos frequentando o restaurante Piazza e esperamos que eles continuem sintonizando a TV Leme quando das apresentações do nosso querido Maiêutica. Agradecemos também a Associação Alegria de Viver pelo convite que nos chegou para a palestra que se fez realizar hoje lá no Anfiteatro Municipal Salete Aparecida Ciccone Marchi, proferida pela doutora Maria Imaculada. O tema versou sobre o samurai, um tema muito caro ao coordenador do Instituto de Geriatria e Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, o senhor Emílio Moriguchi. A palestra foi um sucesso, foi muito proveitosa e nós temos de agradecer ao pessoal do Grupo Alegria de Viver pelo convite a nós formulado. No programa de hoje, uma pessoa que já se incorporou à paisagem lemense há muito tempo, a nossa muito cara amiga Ana Helena Macedo Gouveia. A doutora Ana Helena virou quase que sinônimo de veterinária em nosso município, uma das pioneiras nessa área aqui entre nós. Desenvolve um estudo muito sério na sua tese de doutoramento, que ela desenvolve lá na Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos, e vai estar aqui comentando com a gente acerca tanto dessa tese, quanto de sua atividade, quanto do fato dela já ser uma lemense. Já já nós estamos de volta. Estamos de volta conforme o prometido. A primeira meia hora de Maiêutica segue sob o patrocínio do Café Brasil. O Café Brasil, todos sabem, é onde se saboreia o que há de melhor no Brasil. E também da tradicional farmácia Aliança, lá do nosso amigo Luizinho Florindo, que também prometeu estar aqui presente, mas não nos deu retorno, não. Queremos muito agradecer a Helena Floricultura, essas bromélias maravilhosas aqui, aquela folhagem também maravilhosa que encanta aqui o nosso ambiente, vem lá da Helena Floricultura, onde trabalham a Isael Helena Máximo, o nosso amigo Carlos Esbará e o Badu, que dizem que mais atrapalha do que atrapalha, mas é mentira isso. É o Carlos que fica lá andando de um lado para o outro e acaba pondo a culpa lá no Badu, né? Mas ele trabalha muito. E a Helena Floricultura é muito tradicional e já há um bom tempo vem nos agraciando aqui com essas maravilhas da botânica, da nossa riquíssima flora. Falei em flora, mas a nossa convidada de hoje ela é mais ligada à fauna, a nossa amiga Ana Helena de Macedo Gouveia. Boa noite. Boa noite. Você já é lemense mesmo, Ana Helena? Eu sou lemense de coração, Lázaro. Faz tempo, né, que você está por aqui? É, há mais de 20 anos que eu moro em Leme e trabalho aqui, com muito prazer. Posso dizer que você foi pioneira aqui no campo da veterinária. É, realmente. Porque quando havia leigos aí, né? Exatamente. Quando nós chegamos, né, não havia realmente médico veterinário no município e os animais sofriam bastante por esse desconhecimento das pessoas sobre a saúde deles, sobre comportamento, sobre manejo, sobre profilaxia principalmente. E então deu para desenvolver um trabalho muito legal aqui em Leme. E hoje, depois de mais de 20 anos de atividades, a Quatro Patas tem 5.000 clientes. Então a gente se tornou uma referência regional no atendimento de animais de 4 patas, cães e gatos, cavalos, vacas.
Agora, você falou que há 21 anos você aqui se encontra, já se sente lemense, encontra-se efetivamente incorporada aí em nossa paisagem, mas de onde você veio, Ana Helena? Lázaro, eu sou nascida e criada em São Paulo. E depois de São Paulo eu morei em Salvador, onde eu fiz medicina veterinária na Universidade Federal. Depois do Tabajara eu trabalhamos pelo sertão da Bahia, sertão do Rio Grande do Norte, e desenvolvemos trabalhos muito interessantes. E agora conta pra mim, o Tabajara é de onde, hein? O Tabajara é prudentino, legítimo prudentino, nascido e criado em Presidente Prudente. E daí vocês foram se encontrar, então, lá no sertão do Nordeste, por assim dizer? Não, a gente se encontrou em Salvador, no Carnaval. Não é bem... no Carnaval? É. O Tabajara no Carnaval? Então... Olha, isso é algo assim extremamente difícil de ser imaginado, né? Mas, pois é. Enfim, vocês se conheceram lá. Facetas. Ele já era uma pessoa ligada à medicina. Ele já era médico. Eu era estudante de veterinária. E daí, como é que Leme apareceu nessa história toda? Olha, eu vim fazer... Desculpando-me pela curiosidade. Não, imagine, um mestrado aqui na Universidade de São Paulo com zootecnia e produção animal. Então eu viajava muito de São Paulo para Pirassununga, que era a parte experimental, a parte de grandes animais, é toda feita aqui na fazenda da USP. E para evitar que eu viajasse tanto, nós resolvemos temporariamente residir numa cidade próxima a Pirassununga, para que eu não viajasse tanto. Aí achamos Leme uma gracinha, uma cidade muito urbanizada, com um bom nível de vida, um pessoal muito simpático, e acabamos escolhendo vir morar em Leme. Aí eu pediu transferência de São Paulo, do Centro de Saúde de Santo Amaro, onde ele era o chefe, para a chefia do Centro de Saúde aqui de Leme. E aí pronto, a gente se apaixonou pela cidade e pelas pessoas e acabamos morando esse longo tempo aqui. Dificuldades vocês não tiveram? Não, nunca tive dificuldades para morar em Leme. Sempre achei para trabalhar gostoso. Também, já que o campo era propício. Trabalhar, eu trabalhei demais, acho só. Trabalhei muito. Ana Helena, né? Eu tenho medo de confundir o nome das pessoas aqui. Eu sou pior que o Franco Montoro. Lembra do Franco Montoro que trocava o nome de todo mundo, né? Eu fico aqui me vigiando para não cometer esses infaustos, mas às vezes é inevitável. A veterinária, principalmente aqui, você aqui nesse nosso perímetro urbano, parece que ela atende mais uma clientela canina, felina. Ela tem as suas variantes. Há o atendimento a alguns outros animais exóticos, por assim dizer, ou outras espécies, né? Às vezes existem peixes em aquários, existem tartarugas. A veterinária abrange tudo isso. A veterinária tem um leque de atividades enorme. Então ela abrange realmente muitos aspectos, como piscicultura, avicultura. E sempre aparecem tartarugas, coelhos, hamster, cobaias, iguanas. E a gente atende todos esses animais. Seria porque no ser humano, né, as doenças que variam, né, o médico ele faz um atendimento ao cardiologista, ao otorrinolaringologista, ao neurologista e tudo mais. Agora, o veterinário, ele atende toda uma clientela muito diversificada, né, nesse aspecto, porque são mamíferos, são aves, são répteis, dá para as especializações na veterinária, dá para você falar um pouco a respeito delas? Dá. Lázaro, a tendência é seguir-se a medicina também. Então hoje nós temos dermatologistas veterinários, oftalmologistas veterinários, cardiologistas veterinários. Nós temos centros de diagnósticos sofisticadíssimos em grandes capitais. Então, o veterinário, na verdade, tem que estudar muito, porque você tem que saber para quem encaminhar. Evidentemente que o animal com problema ocular grave não vai diretamente a um oftalmologista veterinário, ele chega primeiro num clínico.
E esse clínico, então, vai encaminhar para um especialista, no caso de ser necessário. Mas na veterinária, tem uma amplitude muito grande. Por quê? Variam as espécies, variam as doenças, variam os tratamentos e variam as dosagens. Então, tem medicamentos que são excelentes para uma doença em cachorros, que se você aplicar em gatos, você pode levar a óbito. Tem carrapaticidas que para bovinos, para controle de carrapato, são excelentes. Se você der um banho uma vez num cavalo, ele pode morrer com cólica equina. Então é necessário que o veterinário estude muito, porque ele tem muitas espécies, muitas doenças diferentes, e os tratamentos e as dosagens de medicamentos. E além disso, você tem que conhecer o que cada espécie pode ou não receber de fármaco. Então você tem que saber clínica para fazer o diagnóstico, você tem que saber terapêutica e tem que saber muito de farmacologia. A responsabilidade é muito grande. Muito grande. Agora, você prefere tratar aqueles animais que adentram mais no campo afetivo, né, na relação deles com o ser humano, ou com aqueles animais produtivos? Eu gosto de tudo, Lázaro. Eu gosto tanto da parte afetiva, porque eu adoro o bicho, e como eu gosto da área de produção, porque é muito importante também. Por exemplo, você gosta de iogurte? Seu filho gosta de todinho? Sou obrigado a gostar. Não é verdade? Sou obrigado a dizer que é uma delícia. É uma delícia. Então, quando você toma um sorvete que tem leite, ou quando você toma um iogurte, come um pedaço de um queijo maravilhoso, atrás desse produto tem um veterinário trabalhando, porque ele fez a produção, o outro faz inspeção dos produtos. Então, a importância do veterinário é muito grande dentro da sociedade, na área de produção, além de você cuidar dos animais de estimação. Agora, ali na clínica Quatro Patas, né, dá para você ter uma lembrança de um animal, alguma situação inusitada que você nunca esperava enfrentar, algum animal que haja aparecido ali que você nunca suspeitou que existisse aqui em nossa região, para os seus cuidados? Um animal que... não sei, acho que eu atendi tantos animais. Por exemplo, sempre o pessoal da Polícia Florestal, quando encontra animais silvestres que estão feridos ou então foram queimados na cana, então eles sempre pediram um apoio técnico. Então eles trazem na Quatro Patas e a gente cuida desses animaizinhos que, por serem silvestres, não tem proprietário, não tem com quem possa estar se preocupando ou arcando com os custos, e a gente então sempre deu essa ajuda. Então vem corcinhas, vem animais muito bonitos. Esses animais ainda existem em nossos campos, então? Ainda existem, em pequeno número, mas ainda existem. É possível um ser humano ser bom e não gostar de animais, Ana Helena? Eu desconheço uma pessoa que eu posso considerar realmente boa e que não gosta de animais. Há que haver o respeito para com toda a criatura que manifeste vida. Eu acho isso. Mesmo as plantas, não é, Lázaro? É uma coisa tão bonita, por exemplo, de você viver e conviver. E as pessoas que também não têm amor por plantas, por animais, dificilmente têm amor pela própria vida. Agora, falando um pouco em Leme, né? Como que estão os cuidados? Porque afirmam, né, que se você quiser saber se uma cidade ela é evoluída ou não, basta você observar como ela trata os seus animais, ou como ela trata a sua flora, não é? Também essa vegetação urbana que é tão importante, o respeito para com as matas, o respeito para com o equilíbrio ecológico, mesmo quando das plantações. Há pessoas que nem sabem, né, que se ele mantiver 35% da mata original, ele vai até lucrar com isso, com o gasto que ele vai deixar de ter com defensivos e tantas coisas que a própria mantença da mata original favorece. E dá para você tem uma avaliação de como Leme se encontra nesse aspecto? Lázaro, acho que Leme
Tem um problema muito sério que nunca foi desenvolvido realmente, o centro de zoonoses. Então o nosso trabalho é muito falho na cidade, eu considero assim. Eu, inclusive, estou escrevendo uma matéria sobre controle de natalidade. Que veja bem, os animais que ficam soltos na rua vão se reproduzindo de forma absurda. E esses animais então ficam pelas ruas, porque não tem pessoas suficientemente um número, né, que possa adotá-los e cuidar deles. E eles ficam sujeitos a todo tipo de problemas, de intempéries. E é muito duro ver isso para mim. Então, o que eu gostaria que tivesse em Leme é uma campanha eficiente de controle de natalidade de cães e gatos. Se você realmente for operando esses animais, eles deixam de se reproduzir desordenadamente e nós acabamos com esse problema. E também isso diminui bastante o problema com saúde pública. Isso que foi veiculado recentemente, que é essa proliferação de pombas, né? Alguns chegaram a afirmar que as pombas são, na verdade, ratos com asas, equiparam-se a isso. Há um exagero nisso? O que você pode dizer para a gente? Ah, Lázaro, eu acho um exagero grande, viu? Porque as doenças que as pombas podem transmitir não são tantas assim e não é tão fácil assim de se pegar doenças. Quantas vezes você já viu falar que tem alguém com psitacose, por exemplo? Aposto que nunca. É uma doença transmitida por aves em pessoas, é uma zoonose, mas são raras. Então é um pouco de exagero mesmo. Agora, há de se atentar, né, que elas vieram, infestaram, usando um termo até pesado, infestaram, mas elas vieram para o ambiente urbano nessa quantidade toda por causa da devastação. Claro, né, mas é evidente. Da própria natureza, elas não tinham o que fazer. Agora, isso quando é pombas, né? Há locais em que cobras acabam vindo, né, para o ambiente urbano. Ratos silvestres, e aí realmente pode dar hantavirose, bem mais grave. Tudo isso é o desequilíbrio ecológico. E é isso que tem-se de estar atento, né, para que esses problemas aí não atinjam as raias do incontrolável. Né? Como até um tempo atrás era comum nós vermos você aí pelas ruas buscando cães, né, que estavam ali atacados pela raiva, né, pela Você lembra daquela epidemia de raiva que lembra? Quanto que você não estava lá com seu carro eu mesmo. Fiquei boa em laçar cachorro louco, rapaz. E às vezes parava, me mostrava lá um saco no fundo. Isso, olha, ali infelizmente ali está mais um, né, e aquilo estava atingindo mesmo um patamar quase que insustentável, né. Infelizmente controlou-se o problema. A equipe da Quatro Patas nunca trabalhou tanto, porque não tinha já o centro de zoonose como não tem até hoje. Então não tinha ninguém responsável para fazer isso. E a gente vendo o número de animais nas ruas, não tinha outra solução. Meu dever como profissional era esse. Então eu arquei com tudo e fui atrás. Acabaram fazendo um trabalho voluntário, então, nesse... foi um trabalho voluntário, evidente. Voluntário contra o vírus da raiva, né? Ninguém pode ser, então... Tem que ser obrigatório mesmo, viu? Você tem que fazer um trabalho voluntário que é obrigatório. Mas deixa-se então a certeza de que ainda carecemos desse centro de zoonose. Carecemos. Eu sugeriria ao atual prefeito, que eu não sei quem é, que faça um novo centro de zoonose. Olha, o atual prefeito é o nosso amigo Wagner Antunes, né? Popular Vagão. Leme aí passa por um período de turbulência política, mas isso independe da turbulência, né? Isso depende de quem seja o prefeito. Há de se propor um trabalho, há de se tornar realidade essa proposta, porque ela não é de brincadeira, ela é de uma extrema necessidade para o bem-estar do nosso município, né? Exatamente. Entra no campo da profilaxia, com que você iniciou aqui a nossa entrevista. Bem, nós chegamos ao final dessa primeira meia hora de Maêutica. Nós vamos retornar daqui a pouco. Aqui estivemos sob o patrocínio da Farmácia Aliança, a tradicional farmácia do Luizinho, e do Café Brasil. O Café Brasil, todos sabem, é onde se saboreia o que há de melhor no Brasil.
Já já a doutora Ana Helena estará falando de seu trabalho da terapia fotodinâmica. Vai estar nos explicando o que significa esses... Não são palavrões, né? Essas palavras aí um tanto quanto acadêmicas. Até já! Estamos de volta conforme eu prometido. A segunda meia hora de Maêutica segue sob o patrocínio da distribuidora de revistas Silvia, com seus tradicionais pontos de venda. Lá na Praça Rui Barbosa, a tradicional Banca do Rubão, na Avenida Doutor Jambeiro Costa, número 238, e também na Praça José de Souza Queiroz, bem perto da Matriz da Imaculada Conceição. Estamos de volta com a doutora Ana Helena Gouveia, que agora vai nos explicar aquilo que nós prometemos lá aos nossos deventes, né? O que significa a fotodinâmica. Mas antes, falando um pouco mais da distribuidora de revista Silvia, nós podemos dizer que nesses pontos de venda que nós citamos, vocês poderão encontrar a revista Casa, muito famosa, tudo sobre decoração. É o paraíso dos arquitetos, esta revista Casa, cheia de muito boas ideias para quem quiser reformar, para quem quiser construir. A revista Empresas e Negócios, indispensável para os executivos, para os empresários e também para aqueles que se desejam atualizados com o mundo das finanças. A revista Vogue, pediram-me até que corrigisse a pronúncia, né? Quando nosso amigo Geraldo Azevedo esteve aqui, eu falei Vogue, para deixar de ser caipira, Vogue, mas ela está comemorando 30 anos de Brasil. E é um presente que nós vamos fazer hoje para que a doutora Ana Helena se delicie lá com seu marido em sua casa, uma leitura muito oportuna, né? Estará sendo presenteada então dentro de instantes com a revista Vogue, uma gentileza da distribuidora de revistas Silvia. E também a revista Crescer, tudo para você, todas as boas dicas para você na criação de seu bebê. Então, a distribuidora de revista Silvia possui essa variedade, uma grande variedade também de jornais e de DVDs, enfim, você pode lá encontrar tudo o que você precisa para o seu entretenimento, para a sua boa informação. Doutora Ana Helena, e o nosso bosque, como é que anda? Olha, Lázaro, você sabe que nós temos duas crianças nós sempre passeamos lá, Eu sei né? que você não gosta muito de tocar nesse assunto, né? Eu acho meio complicado e polêmico, porque como eu gosto muito de animais, você sabe que eu sou apaixonada por animais, eu acho que haveria a possibilidade de se dispensar um tratamento mais humano aos animais do nosso bosque. Seria necessário uma reformulação realmente de jaulas que para os grandes felinos são pequenas. Teríamos que ter uma melhor nutrição, os melhores cuidados com os animais. Não digo cuidados médicos são muito bons, médicos veterinários, mas eu digo as instalações, entendeu? A parte da alimentação, tudo isso deveria ser revisto, porque você tem responsabilidade sobre aqueles que você prende. Isso é importante, né? Você tem, essa frase precisa ser gravada. Temos responsabilidade sobre aqueles a quem prendemos, né? Até uma frase lá bem na frente, quando nós entramos no Parque Municipal Mourão, né? Eu chamo de bosque, tradicionalmente é chamado de bosque. A frase está escrita em italiano e está escrito em português, é atribuída a Leonardo da Vinci, né? Há de chegar um dia em que uma ofensa ao animal será considerada uma ofensa à própria humanidade. Eu não sei se nós estamos longe disso, mas se ele disse que vai chegar esse dia, com certeza esse dia chegará.
e nós vamos amargar aqui os pecados que possamos haver cometido a respeito dos maltratos que nós dispensamos para com os animais. Eu quis tocar no assunto sim, porque urge alguma ação específica ali, né, para que as coisas voltem a ser como já foram um dia. Como a doutora Helena falou, os cuidados veterinários estão sendo bem propiciados, mas estão faltando ainda algumas coisas relativas à alimentação, relativa ao habitat dos animais. E, bem da verdade, vamos falar, há poucas opções para os lemenses, né? E uma das boas opções que ele tem, e aquele ambiente, ele é muito frequentado. E aquele ambiente tem que ser muito bem cuidado. Não apenas a parte externa, que recebeu toda uma decoração de azulejos e tudo mais, mas a gente está pensando mesmo na flora e na fauna, que ali é riquíssima. Aquelas trilhas precisam ser limpas e os animais precisam merecer um pouco mais de atenção. Isso são palavras minhas e eu não queria que comprometer a doutora Ana Helena, que ali trabalhou durante muito tempo, né? Durante 10 anos eu fui a responsável pelo bosque. Olha, conforme prometido, só que essa é a revista Casa, mas depois a gente também entrega para a doutora Ana Helena. Muito obrigada, a revista Vogue, tá? Obrigada. Matéria para todos os gostos lá. Doutora Ana Helena, e esse trabalho que a senhora desenvolve, né? Está ali no cartaz a utilização da terapia fotodinâmica em adenoma de glândula hepatoide. Torna-se um linguajar um tanto quanto hermético. Dá para sintetizar para a gente um pouco o que significa essa utilização da terapia fotodinâmica? Então vamos começar definindo o que seria terapia fotodinâmica. Então a terapia fotodinâmica é uma teoria física que foi comprovada. Então, você aplica uma substância que é fotossensível. O que é uma substância fotossensível? É uma substância que reage com a presença de luz, ela é sensível à luz. Então, você faz uma aplicação endovenosa, no caso, nós aplicamos nesse cachorrinho, que tinha um tumor nessa glândula, que é uma glândula perianal, ela fica ao redor do ânus dos cães. E houve uma alteração. Essa glândula, todos os cães apresentam. Todos os cães têm. Ela chama glândula hepatoide. E ela, então, por um motivo que ninguém desconhece, né? Não sabe-se por que o câncer começa, a origem. Então, houve um crescimento tumoral maligno e que era inoperável. Então, por que foi escolhida essa terapêutica? Porque não tinha outra opção. Então, a terapia fotodinâmica é isso, uma aplicação... Nós não podemos dizer, desculpa cortar, nós não podemos dizer então que se trata de uma terapia alternativa, porque ela era estritamente necessária, não havia outra possibilidade. Não haveria outra possibilidade. E então, você aplica essa substância fotossensível por via endovenosa e ela vai a todas as células do corpo, através do sangue. Mas ninguém sabe por quê que a luz do raio laser vai atingir as células que vão ter essa substância fotossensível no seu interior. Então, quando você aplica essa luz do laser, esse laser é um laser de luz vermelha, ela mata a célula que retém por mais tempo do que as células sadias, as células neoplásicas tumorais. Elas retêm por mais tempo a substância. Essa substância. Quando você aplica a luz, você destrói essa célula neoplásica ou tumoral. E as células sadias não são afetadas. E o animal, então, se recuperou perfeitamente da tumoração maligna e está vivo até hoje. Agora, esse tratamento, essa terapia, ela fundamenta a sua tese acadêmica. Eu pretendo fazer realmente minha tese de doutorado em terapia fotodinâmica em animais. A terapia fotodinâmica, a história dela no mundo, foi um pouco ao contrário do que normalmente se faz. Ela foi testada
primeiro desenvolvida e testada na Rússia. E em pessoas, não em animais. Agora que nós estamos fazendo alguns trabalhos científicos com essa terapia em animais. Mas ela foi primeiro desenvolvida e aplicada em seres humanos. Os animais estão deixando de ser as cobaias. Então, nesse caso, foi a própria população russa quem fez a experimentação. E teve um resultado surpreendente. E aí se espalhou para o mundo inteiro. E atualmente nós temos vários tipos de... Dá para situar no tempo um pouco isso? Olha, em 1960 foi que começou a descoberta, né, e a aplicação da física nesse campo. Então você vê que é muito recente. Academicamente falando, é um tempo bem próximo. Muito, né? Próximo. E tem sido desenvolvida aqui no Brasil pelo professor Vanderlei Banhato. O professor Vanderlei Banhato foi quem orientou todo esse trabalho nosso. É quem orienta o trabalho que é feito pelos médicos no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, principalmente em tumores de fígado, de esôfago, de pulmão. E também na Unicamp, no Hospital da Unicamp, Campinas, e em Jaú, no Hospital do Câncer. E na veterinária, nós que estamos desenvolvendo essa terapia no Brasil. Nós não podemos prometer a cura do câncer, né? Mas é uma terapia que traz alguma esperança para algumas situações aí que até há pouco eram irreversíveis. Exatamente, Lázaro. Então, nós tivemos agora no Rio de Janeiro, num workshop que foi esse aqui, muito interessante. Inclusive o Tabajara foi comigo, nós estivemos lá aprendendo muitas coisas. Parece-me que o Tabajara saiu em todas as fotografias. O Tabajara é tão bonito que ele tem que sair em todos os jornais lá. Que coisa, Isso. Mas que presença. É meu garoto propaganda. Eu li alguma coisa a respeito desse workshop, né? Mas quando eu li, a foto que ilustrava não era da doutora Anelina, era do doutor Tabajara. Porque é meu garoto propaganda. Ele foi confundido com algum galã global, né? Foi. Mas vamos parar de brincar um pouco. Vamos voltar a falar aqui da nossa... Mas aqui é sério, viu, pessoal? Foi o terceiro workshop internacional em PDT. E estiveram presentes países como Canadá, Estados Unidos. PDT, desculpa interromper, mas terapia fotodinâmica em inglês, a sigla. Em inglês está essa sigla PDT, não vamos PDT. Confundir lá com o Exatamente, terapia fotodinâmica ou PDT em inglês. E tiveram vários especialistas, multidisciplinar. E você tem físicos, então nós estávamos comentando que cada dia mais a física estará interligada com a medicina, porque todos os diagnósticos modernos agora, ressonância magnética, tomografia computadorizada, tudo se usam as leis da física. Então a medicina está muito vinculada agora e cada vez será mais. E é muito interessante porque então aí a gente trabalha em equipes multidisciplinares. Eu jamais, por exemplo, como médica veterinária, pensei em estar trabalhando junto com físicos. Para mim, físico eram os caras que ficavam só fazendo contas e eu não conseguia enxergar uma aplicação prática. No entanto, agora eu tenho ficado maravilhada, porque eles realmente, principalmente o professor Vanderlei Banhato, do Instituto de Física da USP de São Carlos, que é o coordenador do Centro de Ótica e Fotônica da Física da USP em São Carlos, tem desenvolvido um trabalho belíssimo, que é esse atendimento de um grande número de pacientes, onde ele orienta as terapêuticas nesses hospitais, como esse Amaral Carvalho, né? Que é em Jaú, acho que é Amaral Carvalho, é na Unicamp, o Hospital das Clínicas em Ribeirão. E então isso beneficia a comunidade, a ciência chega até a comunidade, o que é uma coisa muito importante, principalmente para pessoas que desenvolvem
tumores no rosto, no nariz, na língua, no céu da boca. Mas isso que a doutora Ana Helena falou a respeito do trabalho que ela vem desenvolvendo com físicos é uma ideia muito cara aqui a nossa maêutica, né? Nós sempre estamos tocando nesse assunto, que a ciência ela partiu para uma especialização tão grande em seu histórico, e aquilo foi se compartimentalizando, as coisas foram ficando estanques, não havia ligação entre isso e aquilo. Nós aprendíamos lá, a física era física, a química era química, biologia é biologia. Se vamos entrar então no campo das humanidades, era terrível. A filosofia era filosofia, a psicologia era psicologia, a sociologia, para ficar fazendo distinção, nós perdíamos aulas fazendo distinção entre sociologia e antropologia, depois entra em antropologia filosófica, antropologia cultural. Não que se houvesse perdido muito tempo fazendo isso, né? Mas há um momento atual, bem atual, que está havendo um retorno, e tudo parece que está sendo encaminhado para o entendimento em um todo, né? Dá-se a impressão que se chega a esse ponto, que se não atentarmos para o todo, vamos chegar a coisa alguma. Daí essa ligação, né, entre a física e a veterinária era algo inusitado, não se imaginava que fôssemos chegar nesse ponto, né? Mas chegamos nele, felizmente, para o bem da própria humanidade, e todos têm que se desvestir daquela aura, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Não, estamos todos na mesma canoa aqui. Exatamente, todos unidos para o mesmo fim, né? E o entendimento disso, dessa inter-relação, é muito importante, da física, da química, da medicina, da veterinária. Então, eu acho que a gente, unindo os conhecimentos, e esses conhecimentos sendo aplicados, nós teremos um resultado muito melhor. Agora, em relação à terapia fotodinâmica, você falou aí nos trabalhos desenvolvidos nos humanos, e onde ela manifesta mais eficácia, né, Helena? Para nós explicarmos aqui para os nossos TVs. A maior eficácia da terapia fotodinâmica são em tumores de pele e de mucosa, porque a penetração dos raios do laser chega no máximo a 1 centímetro de profundidade. Então, se você estiver fazendo, por exemplo, uma cirurgia onde tenha um tumor interno, você tem que abrir o paciente, operar, tirar o máximo possível da massa tumoral, e aí fazer as margens da lesão com a terapia fotodinâmica para evitar que tenha uma recidiva. Nós fizemos um curso aí na física com um professor canadense que mostrou imagens maravilhosas. Eu, como gosto de cirurgia, achei muito interessante. Ele mostrou o caso de um moço, um canadense, que desenvolveu um câncer cerebral. E então foi diagnosticado, feito ressonância, tomografia, e se determinou a área do tumor. Então se abriu a calota craniana para remover o tumor. E em seguida se faz uma aplicação de raio laser que vai marcar por fluorescência, então brilha, se existem pequenos novos focos do tumor, que sejam tão pequenos que você não possa vê-los ainda. E aí ele acusa e você já remove esses pontos que seriam futuros tumores ou metástases desse tumor inicial. Então é o máximo, porque você garante um resultado satisfatório numa cirurgia tão difícil da remoção de um tumor no cérebro de uma pessoa. Os tão temidos tumores nos seios, parece que eles não se prestam, né, ao tratamento, não é possível fazer o tratamento fotodinâmico. Veja bem, só se for nesse mesmo caso, você remove todo o tumor cirurgicamente e em seguida aplica a terapia fotodinâmica nas margens para que não sobrem células tumorais. Voltando agora, então, bem, a terapia, então, fotodinâmica, ela promete, né? Veio para ficar. Não... Cada vez vocês vão ouvir mais em terapia fotodinâmica, e quando se falar em terapia fotodinâmica em animais no Brasil,
eu novamente serei pioneira, porque eu gosto muito de desafios e eu sabia, por exemplo, que um caso como esse que nós fizemos aqui do cisco. O cisco, dá para explicar quem é o cisco? O cisco é o nosso cachorro. É um dos, né? Nós temos vários. Mas o cisco é um parceirão, foi um excelente guarda durante a vida inteira e eu gosto muito dele. E fui atrás mesmo e fiquei muito satisfeita com o resultado. Parece que é um senhor bem longevo, né? Ele nessa época tinha 20, assim. Agora está com 21 para 22 anos já. E, qual a raça mas está lá cisco, firme, né? ele é um fox lata. Fox lata. Deu para o pessoal perceber. E agora ele está pelo INSS, viu? Ele já está aposentado. Já aposentou? Já aposentou, está recebendo aposentadoria e tudo. Então foi ele que desenvolveu, né, esse adenoma da glândula hipatóide. Exatamente. E que você prestou aí esse cartaz elucidativo. Aquela foto 3 foi durante a aplicação? Isso, exatamente. Você anestesia porque dói muito, é extremamente doloroso a aplicação desse raio laser na lesão que tem essa substância fotossensível, porque na verdade queima a célula, ela entra em apoptose, ela morre, entendeu? Então você faz uma anestesia geral, faz a aplicação do laser e volta. Esse caso foi um caso que foi muito feliz, porque com uma aplicação nós resolvemos o problema. Mas existem casos em que você necessita de 2, 3, 4 aplicações para a resolução total do problema. Esses tratamentos são muito caros, Ana Helena? Esse tratamento é caro, sim, Lázaro. Essas substâncias fotossensíveis são bem caras e esses aparelhos de laser não são muito caros porque o professor Vanderlei Banhato os desenvolve na física, faz os aparelhos e ele então conseguiu baratear muito, porque antes eram importados, você tinha que importar e ficava muito caro, era praticamente inacessível. E agora com essa fabricação desses aparelhos de LED, tem barateado bastante. O que ainda é bastante caro é um aparelho que mede a fluorescência, isso é, você aplica a substância fotossensível e depois você coloca uma caneta, faz de conta que eu tenho um tumor no braço, na pele. Então eu recebo endovenosamente essa substância fotossensível, ela vai estar nas células todas e vão estar mais tempo, o metabolismo é menor, nas células tumorais. Daí aplica esse raio laser e destrói essas células tumorais que estão com a porfirina. Mas será que está mesmo com porfirina na célula ainda tumoral ou não? Como é que você vai saber? Você faz uma leitura com uma caneta e aparece na tela do computador a presença da porfirina intracelular. Aí está também essa ligação, né, da medicina com a informática, com a física, tudo aquilo que nós... Exatamente. Eu fico muito feliz de estar aqui fazendo essa entrevista. Nós estamos falando do cisco, nós estamos falando de braços humanos, nós estamos aqui juntando, né, a humanidade com os animais e tudo mais. Com a tecnologia. Com a tecnologia. E é assim que as coisas têm que ser trilhadas, que as coisas devem ser trilhadas. Ou está se obrigando assim, né, assim, se trilhar para se chegar a alguma consequência efetiva, né? Algo que realmente possa transmitir um pouco de esperança aí em um bem-estar a ser criado coletivamente. É caro, mas com paciência e com determinação, inclusive determinação política, né, poderá ser estendido a todos, né, de forma democrática. Agora, voltando um pouco mais especificamente à veterinária, né, Helena? É verdade que o veterinário, a tendência dele é se tornar muito frio em relação aos animais. Acho que você até já respondeu isso, você é um exemplo, né, contra essa teoria. Você tem toda uma ligação emocional, né, com seus pacientes, por assim dizer. Mas alguns afirmam que os veterinários acabam se tornando muito frios, que eles, sem titubear, sacrificam, né,
um animal, esse estereótipo, ele tem alguma ligação com a realidade ou ele é um mero estereótipo? Ah, eu acho que é um estereótipo, porque pelo menos os veterinários que eu convivo, que são meus colegas na quatro patas, todo mundo é apaixonado por bicho. É mais do que gostar, é uma paixão. E às vezes a veterinária é uma ciência, a medicina é uma ciência, o jornalismo nunca, aliás, conseguiram provar que o jornalismo seja uma ciência efetiva, mas também pode lá ser considerado como tal. E as paixões, né, acabam movendo, na maioria das vezes, os cientistas, as grandes descobertas, os grandes trabalhos, sempre se apaixona por um tema, né, e nele trabalha-se racionalmente. Nós não podemos confundir as coisas, né? Isso é meramente passional, isso é puramente racional. O ser humano é um todo, né? Em um ou outro prepondera essa ou aquela característica, e o que se depreende disso tudo é que o respeito tem que ser muito levado em consideração em todos os relacionamentos possíveis. Ana Helena, foi um prazer conversar com você aqui. Você parece que tinha uma pergunta para me fazer também, né? Eu queria saber o que significa o nome do seu programa. Essa pergunta geralmente é feita. Nós procuramos sempre respondê-la e às vezes acabamos não convencendo, né? A maêutica, você fala lá para o Dr. Tabajara que ela é até sinônimo de obstetrícia. E na verdade às vezes ela é até sinônimo da palavra parto, mas é uma palavra grega, vem lá dos tempos muito antigos da filosofia grega, e Sócrates dizia ser o método que ele tinha para que se chegasse ao conceito. Seria, por assim dizer, uma geração de ideias propiciada pelo diálogo, claro que o diálogo filosófico. Então era através do diálogo e que ele atingia os conceitos, dialogando com seus alunos ou com seus colegas, e esse processo ele denominava de maêutica, seria parir ideias, né? Vem essa frase até muito forte, ligada à filosofia socrática. E nós estamos aqui tentando fazer com que algumas ideias sejam cultivadas, que algumas ideias brotem, para que nós possamos assim contribuir com o bem-estar, para o desenvolvimento e lemência, essa Leme que nós tanto amamos, né? Que nós sabemos que você ama demais, até muito mais do que lemências que aqui nasceram. Né? O tempo é seu aí, então até breve aos nossos TVentes. Eu espero que seja mesmo até breve, que você volte aqui para explicar um pouco mais do desenvolvimento desse trabalho, né? Porque ele está... Nós podemos dizer que é uma criança, né? Está se iniciando agora. Está se iniciando agora. Nós estamos desenvolvendo agora trabalhos com neoplasia em gatos, que apresentam bastante problema de células escamosas, que principalmente gatos brancos desenvolvem focinho, desenvolvem na pontinha da orelhinha, de tanto tomar sol. E a aplicação da terapia fotodinâmica tem sido bastante eficiente também nesses casos, porque são inoperáveis também, você não tem como remover o focinho de um gato, ou uma lesão também, um câncer ao redor dos olhos, e você faz a aplicação da terapia fotodinâmica. Então, eu estou desenvolvendo agora esse trabalho, que deve estar sendo publicado e apresentado em trabalhos dentro de 6 meses. Nós vamos estar também agora em junho em Ribeirão Preto apresentando terapia fotodinâmica em animais num congresso de física médica. E nós só podemos desejar sucesso em tudo isso. Muito obrigada. Né? Então eu agradeço muito o convite. Espero que as pessoas tenham entendido sobre a terapia fotodinâmica, essa nova visão que nós teremos de tratamento do câncer, principalmente em pele e mucosas, e saber que Leme está à frente dessa pesquisa. Comecei essa pesquisa enquanto ainda era coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Anhanguera Educacional, aqui na Unifiam de Leme. E eu não gostaria de tratar desse assunto, sinceramente.
Mas a gente é obrigado a fazer. Na coordenação, a doutora Ana Helena não é mais a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Unifiana. Eu fui demitida da Anhanguera Educacional, mas continuo apresentando o trabalho que eu desenvolvi, que foi esse trabalho. Vocês podem ver que vai ter a logomarca da Anhanguera Educacional, junto com o da USP, da Física de São Carlos, do Centro de Ótica e Fotônica, e que nós fomos parceiros nesse trabalho. E eu continuo agora, fui desligada então da Anhanguera Educacional e agora pertenço ao grupo de pesquisas da USP, que me convidou oficialmente para estar desenvolvendo os trabalhos na veterinária com eles. Mas foi muito interessante, eu aprendi muita coisa trabalhando na Anhanguera Educacional. Tenho um orgulho muito grande do curso que eu desenvolvi, porque quando eu fui convidada para coordenar o curso, nós não tínhamos praticamente nada de estrutura. Não tínhamos nenhum laboratório, uma seringa, uma agulha, nada. Então, foi com muito orgulho, com muita paixão, com muita dedicação, com muito comprometimento, que eu fui montando, juntamente com os outros professores e técnicos, os laboratórios. Depois montei o hospital veterinário, que foi inaugurado como um hospital top de linha, hoje referência regional. E eu tive muito orgulho de trabalhar na Anhanguera Educacional e desenvolver um curso de primeira linha no nosso município, porque você sabe que eu gosto muito de Leme, porque eu gosto muito de veterinária e porque eu gosto e acredito muito em educação. Então, eu infelizmente fui demitida, mas fui muito feliz e tenho muito orgulho do trabalho que eu desenvolvi enquanto funcionária da empresa. Eu que não vou dizer aqui que não restou mágoa nessa história, né? Deu para perceber pelo tom de voz da doutora Ana Helena, mas infelizmente essas coisas estão aí, nós estamos sujeitos a isso. O mercado é impiedoso, há momentos em que, atendendo-se ao mercado, cometem-se aí alguns erros, algumas injustiças, mas ficou lá uma semente plantada e com certeza ela vai dar muitos bons frutos. Eu gostaria até de encerrar uma Maêutica de hoje lembrando uma história envolvendo o inventor norte-americano Thomas Alva Edison, um grande exemplo. Ele havia criado lá um aparelho, 2 polos, não sei bem a terminologia técnica, e de um polo a outro transitavam fagulhas, né, pelo ar, sem ligação entre aqueles polos, e havia fagulhas de eletricidade que iam ali de um lado para o outro. E uma senhora olhando aquilo perguntou a ele: escuta, mas para que serve isso daí, né? E ele, irado, respondeu para aquela senhora: minha senhora, para que serve um recém-nascido, né? Fez essa pergunta e calou a boca de todo mundo que estava ali querendo achar uma utilidade imediata para aquele aparelho. Enfim, as coisas tendem a evoluir, a se considerar o trabalho de todos. Nós falamos aqui na fotodinâmica, é algo novo e muito oportunamente ela estará aí a serviço de todos nós. O que a doutora Ana Helena criou lá no Centro Universitário Anhanguera, na Unifian, tornou-se, já é uma referência regional. Há que se ter um respeito muito grande com aquilo tudo, para que continue sendo uma referência regional. Quem tem a lucrar com isso não é a doutora Ana Helena, que nem precisa mais daquilo tudo para mostrar a sua capacidade. É Leme quem muito se beneficia com aquele trabalho. São os animais que nos são tão caros, e somos todos nós. Estamos aí vivendo indissoluvelmente ligados à natureza, à flora, à fauna, ao mundo acadêmico, ao mundo empírico. Bem, muito obrigado então, doutora Ana Helena. Eu que agradeço, um beijo para todo mundo. Esperamos mesmo seu breve retorno. E nós estivemos aqui sob o patrocínio da distribuidora de revistas Silvia, com seus tradicionais pontos de venda, na Avenida Doutor Jambeiro Costa, número 238, lá na Praça Rui Barbosa, tradicional Banca do Rubão,
e também na Praça José de Souza Queiroz, bem próximo da Matriz da Imaculada Conceição. Estaremos de volta na próxima terça-feira. A todos, Salam Alek, Shalom, Axé e até lá. De bolinha, xadrez. Danilo, pega esse aqui, olha a perfeição, pega os detalhes aqui da boquinha, agora vai dar pra você ver bem, olha. A roupinha, olha isso aqui que tá de jardineira. Olha que incrível, gente. Perfeito, não é? Olha a boquinha, o olhinho. Olha dessa daqui, olha, quer ver? Essa daqui dando um sorrisinho. Essa aqui, olha, tá aparecendo até os dentinhos dela. Olha essa aqui com peito, olha. Ali tem também nenenzinho dentro do cestinho. Ai, é muita coisa. Vai longe. Olha, patinho. Ai, deixa eu mostrar. Patinho.